Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déa Fernandes começando essa live de quarta-feira, 14 de outubro, exatamente às 22h08. Hoje eu decidi fazer uma live sobre a situação em que se encontra o Líbano. A gente vê que a imprensa não vem dando muita atenção a esse Estado falido, esse Estado fracassado. E a gente sabe por que a imprensa não fala sobre isso? É lógico, né? A agenda comuno-islâmica que está determinando pautas nas redações por aí nunca vai se importar com a desgraça que abateu esse país e que está levando muitos e muitos libaneses à miséria e trazendo dor, sofrimento, angústia para refugiados palestinos, refugiados libaneses, e a gente vai falar sobre esse assunto aqui nessa live. Muito boa noite para quem já está ingressando. Eu já vi o Rafael entrando, boa noite. O Geoais, eu não sei se fala assim o seu nome, Geoais, espero que esteja certo. Boa noite. Sara Ponte, oi minha querida, muito boa noite, que bom que você está aí. Peço, ou melhor, quem não me conhece, deixa eu me apresentar, porque sempre aparece alguém aí que cai de paraquedas aqui no canal. Eu sou advogada internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que trabalha denunciando as violações de direitos humanos no mundo muçulmano, além de várias outras violações, não somente no mundo muçulmano, e trabalho também com a temática de perseguição religiosa contra minorias, inclusive minorias cristãs. Então, para quem puder agora, e também no nosso canal no YouTube, a gente tem um canal, se você puder se inscrever, vai nos ajudar muito, né? Eu não consegui ainda a monetização da conta, mas a minha preocupação nunca foi essa, em primeiro lugar, né? Lógico. Boa noite, Cuca, muito boa noite. Então, temos também Instagram, @ecoandoevm e @deaevm. Temos também, ou melhor, isso aí é o Twitter, perdão, gente, eu tô meio lesa. E temos o Instagram sim, que é ecoando, underline, a underline, voz underline, dois underline, mártires underline. Odair Ariel, olá Ariel, olá querido, muito boa noite, que bom que você está aqui conosco, que ótimo. Bom, então, gente, eu já vou começar sem maiores delongas, porque eu sei que vocês não suportam essa coisa de a gente demorar muito, mas às vezes eu faço isso para dar tempo para o pessoal entrar e eu também me situar aqui na live. Então vamos ao que está acontecendo no Líbano. Como vocês já sabem, no dia 4 de agosto houve aquela explosão terrível que causou um verdadeiro desastre no Líbano, muito embora o país já estivesse mergulhado numa crise econômica sem precedentes. Essa tragédia que aconteceu, infelizmente, levou a óbito, segundo informações oficiais, pelo menos 200 pessoas. Boa noite, Antônio, meu querido amigo de São Paulo. Muito boa noite, doutor Antônio. Pelo menos 200 pessoas morreram, mais de 6 mil ficaram feridas e mais de 300 mil pessoas ficaram desabrigadas, num país que já estava numa situação tenebrosa, simplesmente tenebrosa. Então, desde que ocorreu essa tragédia que logicamente tem culpados, tragédia que tem uma origem criminosa, a imprensa na primeira semana começou a falar muito do assunto, mas depois parou de vez. E a gente quase não vê mais falando do Líbano, né? E é por isso que eu estou aqui para trazer a vocês informações tristes desse Estado que já é considerado por alguns analistas como um Estado falido, tá? E o triste, gente, é que hoje, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mas hoje não, ontem, né? Foi informado pela imprensa que o FBI trouxe um relatório informando que não tem bases ainda conclusivas para elucidar esse evento, que, por enquanto, é chamado de acidente, tá? Tanto o FBI como outras organizações de países europeus que participaram diretamente das investigações que foram promovidas pelo governo corrupto do Líbano. Então, todas essas instituições
não veem a possibilidade de ter havido alguma causa criminosa, né? Alguma ação criminosa, atentado terrorista, ou seja lá o que for. Dizem, por enquanto, que o problema foi mesmo acidental, tá bom? Eu não acredito muito nesses relatórios, mas é o que a gente tem, é o que eu vou passar para vocês, porque eu não vou trabalhar aqui com teorias que eu não possa comprovar. Disse a FBI que é acidental, né? Mas a gente sabe que não houve um acompanhamento bem profundo dessa questão. A gente também sabe disso, né? E o triste também, gente, é que hoje eu li um relatório de um analista árabe, como vocês que me seguem. Boa noite, Jorge, muito boa noite. Como vocês que me seguem sabem que eu gosto de mergulhar naquilo que a imprensa árabe e, sobretudo, analistas que conhecem a região se posicionam, né? E hoje eu li um relatório que me causou, assim, pavor, verdadeiro pavor, e que mostra que o Líbano, desculpe, se Deus não entrar na situação, porque só um milagre salva o Líbano, só um milagre, eu não vejo outra situação. E principalmente depois desse relatório que foi publicado ontem, e eu vou colocar aqui, nem se preocupem. E hoje é que eu tive acesso a esse relatório. Como vocês sabem, eu fiquei 10 dias fora numa viagem ao sul do Brasil, então eu fiquei meio, né? Mas agora que eu estou lendo aí as coisas que estão meio atrasadas, isso me atrapalha um pouco. Pois bem, então, segundo esse relatório, esse impasse político que vive o país, desde as explosões, que na realidade não é desde as explosões, é bem antes, a tendência é se aprofundar. E segundo esse analista, só o Hariri, tá? Só um antigo corrupto, o Saad Hariri, teria condição de livrar o Líbano dessa situação de caos que só está se avolumando, né? Então, quando foi do dia 15 de setembro, tinha terminado o prazo que foi dado pela comunidade internacional, principalmente a França, que é o Estado que está à frente das negociações para tentar levar ajuda, assistência, mas principalmente ajuda financeira ao Líbano para tirar dessa situação de crise econômica gravíssima. Então, tinham dado para o Líbano 15 dias para eles formarem um governo. Por quê? O primeiro-ministro renunciou logo depois das explosões, o povo saiu às ruas, foi um problema muito sério, houve violência contra a população, porque a população sempre pediu, desde outubro do ano passado, eles pedem uma formação de um novo gabinete, eles querem mudança na lei, eles não querem mais que esse regime tirano, corrupto, baseado num acordo que foi feito na Arábia Saudita para pôr fim à guerra civil no Líbano, um acordo completamente defasado que só trouxe desgraça para o país, o povo não quer mais. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. O povo cansou disso e pediu uma reforma política total. Não quer essa elite política que é corrupta e que vem trazendo todo tipo de malefício para a população. E é bom para quem ainda não conhece a história do Líbano, a gente tem várias lives aqui explicando a história do Líbano, e o básico tem as elites que comandam o governo, elas, no fundo, apoiam o Hezbollah, que é um grupo terrorista islâmico xiita, que é financiado pelo Irã e que, de fato, comanda o país. Então, essas elites políticas comandadas por correntes sectárias, correntes partidárias sectárias, elas se aliaram ao Hezbollah e, num jogo de corrupção, de luta pelo poder, eles estão há anos, na realidade, há décadas, dominando o país. O que os analistas mostram é que toda aquela galera que estava à frente da guerra civil libanesa, inclusive o próprio Michel Aoun, que é o presidente do Líbano, ele foi general durante a guerra libanesa, tá? Inclusive, ele levou o Líbano a 2 guerras, tá? Daqui a pouco, de repente, eu falo sobre isso. Então, essas elites vêm comandando o país desde antes da guerra civil libanesa, e continuam no poder nessa coisa de um apoiando o outro e principalmente dando apoio ao crescimento desse grupo perigoso chamado Hezbollah, tá bom? Então, o que acontece?
quando esse regime, ou melhor, quando o primeiro-ministro decidiu largar o governo, houve a tentativa de formar gabinetes, novos gabinetes, e a França à frente disso. Só que a França não quis bater de frente com o Hezbollah. É bom a gente explicar isso para vocês. A França quer manter o status quo terrível, terrorista do Hezbollah. Enquanto os Estados Unidos vem pressionando para que o Hezbollah saia do cenário político do país, deixe de comandar o cenário político, até porque é ele que comanda o parlamento, principalmente essa união do Hezbollah com o grupo Amal, que é um grupo xiita, que tem o seu presidente do parlamento, que é também presidente, ou melhor, líder desse movimento Amal. Então, esses dois grupos se uniram e eles passam todas as pautas que são dos seus próprios interesses. E nisso que a gente chama de interesse, eles por trás têm na retaguarda o Irã, porque o Hezbollah é um lacaio do Irã para desestabilizar, para arruinar o Líbano. É essa a função principal do Hezbollah, desestabilizar o Líbano. Então, quando o primeiro-ministro caiu, houve tentativa, nós tivemos o último primeiro-ministro que tinha sido indicado e que também tinha ligação com a elite. Todo mundo que entra tem a ligação com a elite dominante no país. O Mustafa Adib também resolveu renunciar, né? Ele também não conseguiu ficar à frente, né, do governo, né? Então, assim, a gente está vendo que está difícil, está uma instabilidade muito grande. E qual é o grande problema lá? O grande problema é o seguinte, é que para formar um gabinete, né, para formar um novo governo, o grande empecilho está sendo o Hezbollah. Por quê? O Hezbollah não quer abrir mão da pasta do Ministério das Finanças, queridos. Volto a repetir, o grande problema que está entroncando a formação de um governo para atender a demanda internacional, no sentido de tirar o país dessa crise moral, econômica que existe lá, porque a comunidade internacional, o Banco Mundial, exige reforma econômica, principalmente econômica, profunda. Ninguém quer emprestar dinheiro, ninguém quer mandar dinheiro para o Líbano, sabendo que o país é corrupto, que não chega para a população. Tanto é que o que eles mandaram de assistência humanitária foi para ONGs, porque nenhum país, num cenário internacional, nem a França, confia nas autoridades libanesas, no parlamento, no executivo e absolutamente ninguém. Então, esse está sendo o grande problema. Então, para formar esse gabinete, Hezbollah não abre mão de ter o Ministério das Finanças, que, segundo o grupo terrorista, eles têm base como direito de pedir esse ministério, ou melhor, de exigir, com base no acordo de Taif, que foi esse feito lá na Arábia Saudita para pôr fim a essa guerra, a guerra civil que aconteceu no país. Então, isso trouxe muito problema, porque, queridos, se o Hezbollah pegar essa pasta do Ministério das Finanças, isso está há mais de um mês nessa lenga-lenga, e o país só afundando cada vez mais, se pegar, nenhum país vai enviar recursos, porque os países querem o isolamento e o fim, inclusive, do armamento, né, que o Hezbollah continua tendo acesso, né, é um grupo terrorista que comanda parte do país e que não aceita cumprir resoluções da ONU, porque tem resoluções da ONU mandando ou ordenando ao grupo para deixar o seu braço militar, para não utilizar os milhares de mísseis que eles têm, inclusive em zonas urbanas, em zonas residenciais, o que é um crime de guerra, mas o Hezbollah se nega a tudo isso. Então, o Hezbollah é hoje, e por isso que Guga Chakra não fala sobre isso, ou quando fala é muito pouco, porque o Hezbollah hoje é um dos, não o único, mas um dos grandes culpados para essa situação de caos que o país já vive e que vai se agravar.
nas análises que eu faço, nas leituras que eu tenho, não vejo solução para o Líbano, porque nenhum país tem peito de colocar o Hezbollah no seu lugar. Estados Unidos até tem sancionado várias autoridades ligadas ao Hezbollah, vários empresários. Na semana passada, inclusive, sancionou, eu não me lembro se foram 18 ou 19, não lembro, mas vou procurar já e mando para vocês, vou colocar o link aqui. Foram bancos, né, que os Estados Unidos sancionou. Então, os Estados Unidos está tentando alijar o Hezbollah do comando desse país, mas não dá para os americanos agirem sozinhos. E a gente não vê a Europa se esforçando, apesar de alguns países europeus também reconhecerem o Hezbollah como um grupo terrorista, mas a gente não está vendo aquela pressão, principalmente da França, que continua. Inclusive, Macron teve encontro com lideranças do Hezbollah. Só para vocês terem uma noção de como a França apoia o terror lá no Líbano. É lamentável, né, que a França faça isso, mas é o que está acontecendo. Então, alguns analistas dizem que a chance agora é o que o Saad Hariri, que a população pediu a queda em outubro do ano passado, é bom lembrar isso, né? Então, o Estado, o povo não, as lideranças políticas lá no Líbano e fora do Líbano, muitos querem ele, que é o corrupto, e dizem que só ele vai salvar o país, ou seja, eles querem colocar no poder agora, como primeiro-ministro, um cara que o povo não quer mais, absolutamente não quer mais, porque é um corrupto, né? Aí tá. Então, o que acontece? Outro detalhe, esse acordo de Taif, que eu acabei de falar, ele foi realizado em 1989, tá? Deu fim à guerra civil lá no Líbano, na década de 70, em 75 até 90. Tá? Eu já falei sobre guerra no Líbano, quem quiser, eu tenho aqui links, eu vou colocar aqui link, que eu tenho algumas questões históricas que eu já trouxe, que eu não vou trazer novamente para não tornar essa live mais comprida, né? E tem um outro detalhe importante em relação ao Líbano, que é bom a gente trazer, né? Agora, recentemente, né? Agora, no mês passado, né, final do mês passado, o Mike Pompeo avisou que Israel e Líbano estavam negociando acerca da demarcação de fronteiras marítimas, tá? Que a ONU, junto com os Estados Unidos, estão intermediando essa negociação em relação às fronteiras. Porque o Líbano, quando eu falo Líbano, leia-se Hezbollah, porque é Hezbollah que cria realmente problema, tá? O Líbano diz que Israel invadiu, teria se apropriado de 860 quilômetros da sua fronteira, onde se acredita que tenham muitos campos de gás e de petróleo, né? Então, está havendo essa negociação. Hezbollah não está se intrometendo, ou melhor, não está se intrometendo, não. Hezbollah não se opôs a essa demarcação de fronteiras, essa negociação, por motivos óbvios, que é bom a gente deixar claro. Primeiro, porque o povo se levantou contra o grupo e contra o governo libanês, está numa situação terrível, e o Líbano precisa disso, de din-din, e com negociações de fronteiras, há possibilidade de empresas no mundo inteiro explorarem petróleo ali, gás, a condição tanto de Israel quanto do Líbano de conseguir recursos. É claro que Israel não precisa, não está num desespero em relação a esses recursos, mas o Líbano, qualquer dólar que entrar, né, qualquer libra libanesa que entrar, né, é claro que para o país vai ajudar, é claro que vai ajudar. Então, não é que o Hezbollah seja bonzinho, e com isso eles acabam também se levantando como... Eu vou fazer depois uma live só falando sobre isso, que eu não vou me aprofundar muito. Mas, com isso, o Hezbollah continua exercendo o seu papel principal. Boa noite, Ana Paula. Muito boa noite, querida. O seu papel de protagonista que não quer perder, como lacaio do Irã. Tá? Por quê? Porque, segundo alguns analistas, o Trump deu mole, facilitou demais. Quando começou a negociar, porque isso não é de agora, tem tempo, quando começou a negociar essas fronteiras marítimas,
com o parlamento, né? Então foi negociado com o parlamento, e é bom lembrar que o presidente do parlamento é um xiita, que é líder do movimento Amal, que é um grupo xiita que é fechado com o Hezbollah. Então, os americanos começaram a negociar com ele essas fronteiras, a demarcação das fronteiras marítimas, mas isso acabou dando poder, maior poder de atuação do Hezbollah, porque o Hezbollah é que definiu, não, então pode começar a negociar, né? Para eles mostrarem que são eles que comandam o país. E alguns analistas que conhecem a política, a legislação libanesa, dizem que isso foi um erro da administração americana, porque, segundo a lei libanesa, o executivo tem poder decisório em relação à demarcação de fronteira. Ou seja, podia ser resolvido esse problema direto com o executivo, mas também tem uma coisa, o executivo está super queimado, né? O Michel tá... Aliás, o Hezbollah está até meio arrependido de estar colado com o Michel. O povo não quer, odeia o presidente do Líbano, porque é um corrupto que não presta, né? Então, nós temos essas questões de fronteira. O que acontece? Hoje tinha uma reunião marcada, uma hoje e a próxima seria dia 28 de outubro, uma reunião em que autoridades de Israel se encontrariam com autoridades libanesas lá junto com a ONU, no Líbano, né, próximo inclusive às fronteiras, e ali eles iam deliberar esse acordo, né, começar as tratativas de deliberação desse acordo. Mas o que aconteceu? Hezbollah, como disse um analista que eu li ontem, Hezbollah só quer ganhar tempo. Vocês lembrem do Tratado de Hudaibia, que eu sempre falo aqui para vocês. Ele está fingindo que está aceitando esse acordo em relação à fronteira marítima, não à fronteira terrestre, porque a fronteira terrestre serve de pretexto para o Hezbollah continuar armado. É bom a gente lembrar isso. Então é só a fronteira marítima que, por enquanto, está aí nas tratativas. Então ele só quer ganhar tempo, quer ganhar poder e tempo, mas não tem a menor intenção de tirar o país da crise. Porque quanto mais mergulhar na crise, mais o Hezbollah se levanta como comandante desse país. A realidade é essa, né? Então eu, numa próxima live, eu vou falar melhor sobre esse acordo, mas hoje não teve reunião, por quê? Hezbollah soltou uma nota junto com as autoridades libanesas, dizendo que não dá, ou melhor, o Hezbollah pediu, né? E as autoridades aceitaram, dizendo que não deveria ter essa reunião por um simples motivo. O motivo qual era? Tinha que participar somente oficiais militares. Só o corpo militar teria legitimidade, segundo o grupo terrorista que já manda no país, para fazer esse tipo de negociação, né? Então, segundo o Hezbollah, políticos e autoridades do executivo não teriam esse poder para estar fazendo essa negociação, e foi tudo rala abaixo, e está tudo certo, ninguém está preocupado com isso, né? Então, tem um problema sério em relação ao Líbano, porque, gente, o Hezbollah, ele quer esse Ministério das Finanças, que está travando a tentativa de solucionar a crise econômica. Por quê? Ele quer botar a mão na bufunfa, no dinheiro, na grana, esses corruptos que trabalham com tráfico internacional de drogas, com todo tipo de contrabando, todo tipo de crime. Aliás, queridos, a população libanesa está indignada há muito tempo com o Hezbollah, que um dos seus crimes é contra o próprio povo libanês. O Hezbollah, há anos, contrabandeia não somente petróleo, não somente combustível, mas também diversos bens de necessidades básicas da população. O Hezbollah, para ganhar dinheiro, esses bandidos, eles contrabandeiam para a Síria. Então, a população pobre, num desespero há anos, ainda sofre com essa perda de divisas, perda de recursos, porque esses bandidos estavam contrabandeando, mesmo com a população passando fome. Quando eu falo passando fome, é sério. Mesmo antes da explosão lá, que aconteceu no porto, lá em Beirute, já havia um problema sério de pobreza que só está se agravando.
tá? São mais de 55% da população na linha abaixo da pobreza, de extrema pobreza. E o Hezbollah nunca se importou, continuou contrabandeando e fazendo coisas terríveis, né? Então, assim, com isso, a situação, a imagem do Hezbollah diante do povo libanês só vai piorando e do presidente também, né? E, recentemente, o Macron, inclusive, convocou o Hezbollah para decidir se eles seriam um partido político ou uma milícia armada. Só que, ó, foi tudo para inglês ver, tá, queridos? A França não está nem um pouco preocupada com isso, porque a gente sabe que o Hezbollah tem uma milícia armada, né? Que é muito mais poderosa do que o exército libanês e que comanda, inclusive para entrada em território, em parte do território do país, e que comanda todo o país, né? São milhares de mísseis que estão apontados para Israel e que estão em zonas residenciais, inclusive combustível, material bélico, tudo em zona residencial, de preferência não xiita, tá bom? É bom lembrar que os que sofreram mais com a explosão no Porto de Beirute foram os cristãos. Foram bairros cristãos que tiveram que sofrer por causa daquele da substância química que estava ali naquele porto, né? Então, são os cristãos que sofrem, inclusive eu soube também que o Líbano está com um problema muito grande do ponto de vista diplomático, porque uma boa parte do corpo diplomático libanês e de seus familiares foram mortos ou gravemente feridos durante os confrontos. E até nisso, o Líbano está sofrendo porque não tem profissionais competentes para levar essa questão junto ao mundo e tentar resolver. A situação realmente é por demais dramática, né? Então, a gente não sabe se vai dar certo essa negociação com Israel em relação à fronteira. Tomara que dê, porque o meu desejo é que entrem recursos para que os libaneses não continuem vivendo esse caos terrível que está acontecendo lá, né? E já tem analista também dizendo, gente, que se o Hariri, que se apresenta como o único que pode salvar o Líbano, quer dizer, o bandido do passado, a gente vê muito isso no Brasil, né? Coincidência. Ele se apresenta como o único que pode salvar. Já tem analista dizendo que por causa do poder político que ele tem, né, da ingerência que ele tem, inclusive um bom relacionamento de forma regional com outros países, tem analista que diz que se ele não ingressar, não voltar a ser primeiro-ministro, há um perigo do Líbano ser empurrado o mais rápido possível para uma guerra civil, tá? Inclusive, o fato do Hezbollah estar brigando por essa pasta no Ministério das Finanças já está, não sou eu, são analistas que estão lá e que conhecem o mundo árabe, tá? Dizem, esses analistas, que já está agravando a tensão sectária no país, tá? Já está gravando o desentendimento dos grupos sectários, cristãos, sunitas, xiitas, já estão começando a ficar um pouco ou muito revoltados, e a gente tem notícia, vocês não, mas eu tenho, porque eu leio jornais árabes, que já está acontecendo diversos conflitos lá no Líbano, onde homens armados estão matando outros, está havendo muito conflito sectário lá, mas ninguém vai falar. Então, o país, eu posso dizer com base em artigos sérios, que o Líbano tem a possibilidade de viver uma guerra civil. Quem conhece a história do Líbano sabe o horror que foram guerras e eventos belicosos terríveis que só fundou o país, né? Então, eu espero que não aconteça, mas há sim essa possibilidade, vai estar tudo aqui, eu vou trazer aqui todos os dados. Outro problema que é sério lá no Líbano e que está ajudando o país a se configurar, né, como um Estado falido, é o fato de estar havendo uma emigração em massa da população libanesa do país. Claro que sírios também estão deixando o país, né? Ou melhor, refugiados sírios estão deixando o país, porque até antes dessa explosão que aconteceu lá,
o que se observava é que muitos refugiados sírios já estavam deixando o país por conta da crise que estava acontecendo. Só que agora, gente, quem está deixando o país não é apenas, desculpa, refugiado sírio, tá? Os próprios libaneses estão deixando o país. Vários libaneses, centenas deles, e na realidade a gente não tem nem número, tá? A coisa está tão bagunçada que eu não posso precisar para vocês quantas centenas ou milhares de famílias deixaram o Líbano. A gente não tem informações factíveis, né, que a gente possa dizer, não, são verdadeiras, né? Enfim, mas segundo informações vindas diretamente do Líbano, famílias estão vendendo todo o seu patrimônio, como a Andréa Souza está dizendo. Isso realmente é muito sério. É isso mesmo, Andréia, é muito sério, né? Então, várias famílias estão vendendo todo o seu patrimônio, tá? Para deixar o Líbano para dar na mão de contrabandistas, de pessoas, de traficantes de seres humanos, enfim, dessa galera criminosa que usa barcos, na maioria, sem nenhuma condição de segurança, e essas famílias já estão há tempos deixando o país como os imigrantes econômicos lá na África, né? Que a gente já vê há anos ingressando na Europa através dessa imigração ilegal por motivo econômico, né? E que a ONU sempre apoiou, porque o sonho da ONU é desestabilizar a Europa, é acabar com o que a gente conhece hoje de Europa. Mas, segundo as informações de jornalistas libaneses, não se sabe sequer, não há um registro oficial sobre o número final de mortes por imigração ilegal. Tá? Sabe-se que estão havendo várias tragédias quando as famílias gente, geralmente famílias, tentam atravessar o mar Mediterrâneo do Líbano para o sul da Europa, no Chipre, que é mais ou menos, se eu não me engano, 160 quilômetros, mas é uma travessia muitíssimo perigosa. Então, eles dão dinheiro para os criminosos, todo o seu patrimônio. Eles vendem, porque lá, gente, hiperinflação, né? Casas não valem praticamente nada ali no Líbano, né? Então, eles vão, e muitos até numa situação pior, que nem casa tem. Lembrem que são mais de 300 mil desabrigados. Então, essas pessoas arriscam as suas vidas, as vidas dos seus filhos, para deixarem o país nessa travessia super perigosa. Tá? E tem um detalhe, tem esses que fazem a travessia perigosa, mas também tem uma outra emigração, porque essa emigração ilegal, tá? Deixando o seu país para outro país de forma ilegal por causa de crise econômica. Mas tem a imigração legal. E essa está apavorando os analistas também. Por quê? Porque, segundo eles, os maiores cérebros, né, intelectuais e profissionais do Líbano, e isso é gravíssimo, gente, estão deixando o país. É lamentável, mas... E outro detalhe, gente, preste atenção. Os mesmos países que não querem mandar grana porque sabem que vão para a mão do Hezbollah, mas também, ao mesmo tempo, não querem forçar o Hezbollah a perder o poder, porque se a comunidade internacional quisesse, conseguiriam. Vamos falar a verdade? Vamos falar? Pois bem, esses mesmos países que não querem enviar recursos para o Líbano, para evitar que esses recursos financeiros vão para as mãos do Hezbollah, eles estão aceitando profissionais super gabaritados, de diversas áreas da ciência, enfim, eles estão aceitando, e principalmente Austrália, Canadá, países europeus estão pegando essa galera pensante, essa galera que era mão de obra capacitada para o país, e o próprio presidente da Ordem dos Médicos lá no Líbano, Sharaf Abu Sharaf, já alertou que essa imigração de médicos competentes vai afetar negativamente o setor da saúde. É bom lembrar, gente, que a Covid-19 é um problema sério, voltou a ser um problema sério no mundo inteiro, e no Líbano, que já está num caos, imaginem, gente, estão perdendo mão de obra importante na área médica, num período de pandemia. Então, vocês têm noção
assim, do cenário catastrófico que esse país está vivendo, é catastrófico. Então, estão perdendo a sua mão de obra, né? E o governo não está fazendo nada para tentar coibir isso, e a gente até entende, em parte, esses médicos e outros profissionais que estão deixando o país, mas a situação só vai gerar mais caos no país, porque quem tem grana ainda um pouquinho está deixando o país de forma legal. E quem não tem, está tentando deixar, né, de forma ilegal para salvar a sua vida, a sua família, né? Apesar de arriscar muito, né? E as taxas de pobreza já atingiram níveis sem precedentes. Isso não sou eu que estou inventando, eu estou trazendo fatos para vocês. Então, os níveis de pobreza já superam os níveis atuais, né? Os níveis de pobreza durante a Guerra Civil no Líbano. Então, não estamos vivendo uma guerra no Líbano, tá? Não estamos vivendo. Mas a roubalheira, a corrupção e o terrorismo xiita conspiratório iraniano, além do terrorismo da Turquia, da Arábia Saudita, desses países todos, tudo isso levou um país que no passado distante foi de maioria cristã, levou ao caos. Se você não assistiu a minha live sobre história desse conflito lá no Líbano, eu vou deixar o link aqui, assista, vai valer a pena para vocês verem o perigo que é país de maioria cristã ser conquistado por uma doutrina que é supremacista e que em todos os países eu não vejo nenhum país de maioria muçulmana onde direitos humanos são respeitados. E o Líbano é só um exemplo de que a espada de Mohammed levou realmente terror para cristãos. É lógico que no Líbano as próprias lideranças cristãs têm conivência com isso, são bandidas, tá? Eu nunca gosto de esquecer disso. As lideranças cristãs, as sunitas e das 18 linhas sectárias que têm o poder no Líbano se aliaram a esse sistema corrupto, inclusive com o próprio Hezbollah, para roubar a população do Líbano. Inclusive, Trípoli é considerada uma das cidades mais pobres do Líbano, onde há uma situação catastrófica e, segundo as informações libanesas, lá em Trípoli que tem políticos dos mais milionários do país. Então, vocês vejam quanta perversidade. Olha, eu quero dar um alô aí para o pessoal do Muçulmanos para Cristo, né? Cadê? Estão perguntando aqui, olha, eu vou falar rapidinho, gente. Será que já existe alguma ligação entre grupos terroristas com facções criminosas na América do Sul? Sim, Muçulmanos para Cristo. É uma página aí, parabéns para vocês. Sim, existe, inclusive o Hezbollah já fechou há anos acordo que até o jornal Globo já informou há anos atrás, e outras partes da imprensa, o PCC, né, que o Marco Aurélio deu um grande presente para o grupo de narcotráfico aqui brasileiro, o maior, o mais poderoso no Brasil, né, que o Marco Aurélio deu a honra, o privilégio, né, de fazer com que um dos maiores criminosos do país saíssem bonitinho, né, da prisão, né, sem problema nenhum. Pois bem, esse PCC está fechado já com o Hezbollah há muito tempo e a situação é séria. Não só, aliás, em toda a América Latina. Já há muito tempo eu li um relatório de segurança regional que mostrava que a América Latina já era considerada quintal do terrorismo islâmico, principalmente através do Hezbollah, através da Al-Qaeda e outros grupos, tá? Outras perguntas, gente, eu vou responder, tá? Depois da live, que eu já tenho que terminar aqui, porque eu já estou, né, já está bem longuinha, né? Esses assuntos acabam tomando muito do nosso tempo, né? Enfim, mas muitos analistas já dizem que não vê esperança para o país. E, gente, olha só, quando a gente fala dessa imigração em massa, eu lembro do que eu li sobre crianças, e é bom lembrar que a população, o número de pobres no Líbano são mais de 2 milhões, e a população é de 6 milhões, tá? E de refugiados também mais de 1 milhão, refugiados palestinos e sírios. Então a situação é muito, muito séria, tá? E quando eu li, teve um momento que eu fiquei muito emocionada, porque há casos de famílias desesperadas, que ficam
à deriva, tá? No mar Mediterrâneo, porque eles são abandonados por esses criminosos que vão fazer a travessia, que ganham muito dinheiro para fazer a travessia. E teve casos, gente, de crianças que morreram, tá? Casos tristes. Crianças que se alimentaram durante uma semana com pasta de dente, com água do mar. Vocês têm noção do que é criança, bebê, inclusive bebê, que se alimenta com água do mar, né? Não tem água para beber, acaba a água potável, acaba a comida, e aí é água do mar, pasta de dente, leite, quando tem ainda um pouquinho de leite em pó. E teve casos, gente, de crianças, de bebês que morreram, que não suportaram. E teve caso de pais que tiveram que lançar os corpos dos seus filhos mortos ao mar, porque não tinham, segundo esses pais, como fazer um enterro digno, e alguns amarravam os corpos dos filhos junto ao barco, mas depois o corpo inchava muito, dava problema. Vocês têm noção do que é um pai, uma mãe, ver essa situação, um filho morrer de fome e de sede e ter que lançar esses corpos ao mar? Não foi um nem dois casos. Aconteceram alguns casos, eu vou colocar os links aqui para quem quiser ler essa tragédia. Então, é muito triste. E casos, a maioria numa situação de pobreza terrível, que diz, teve um caso de um moço que perdeu o filho, tem caso de casal que perdeu dois, e um dos moços que não conseguiu fazer a travessia disse, eu vou tentar de novo, porque o Líbano é um inferno, não dá para levar. A moça, que é mulher dele, está grávida de um bebezinho, só pode ser de um bebê, né? Lógico. Está grávida e mesmo assim ele vai continuar tentando. Então, gente, é uma situação terrível, porque o Chipre tem um acordo com o Líbano para mandar de volta esse pessoal, tá? Isso está gerando problema na área de direitos humanos, né? Porque realmente a situação é muito triste. Os pedidos de imigração no Líbano, dos libaneses e dos refugiados sírios em relação ao Chipre, já no Chipre, para que eles tenham direito a refúgio, que o Chipre, na maioria, não está concedendo, já são superiores a 380 mil apenas neste ano, fora nos anos anteriores, né? Então, esses barcos que tentam levar, né, que supostamente levam ou devem levar esses libaneses e sírios lá para Chipre, eles são chamados de barcos da morte, né? E para terminar, porque hoje é só uma parte, gente, dessa desgraça que está acontecendo lá, e já tem bastante tempo a live, tem um outro fenômeno muito triste que está acontecendo no Líbano, em que está aumentando o caso de famílias que estão, vamos dizer num português claro, que estão vendendo as suas filhas menores de idade para que venham, principalmente entre 13 e 14 anos, para que venham a se casar com outros homens, tá? Isso está acontecendo principalmente no Vale Beca, lá no Líbano, e os pais não veem assim solução com essa crise terrível que está acontecendo. Isso acontece principalmente com meninas sírias, gente, meninas que já vêm com trauma de guerra, que já são refugiadas e tratadas pessimamente no Líbano. Então, as famílias não veem outra alternativa senão vender assim, dar em casamento essas meninas. E em grande parte o que acontece? Esses homens misóginos, pedófilos, eu não tenho palavras para dizer, a canalice desses homens que aceitam esse tipo de negócio, né? Os pais, eu até entendo que é desespero. Eu não estou aqui para julgar os pais dessas meninas, porque estão passando fome e dizem, olha, a gente não tem condição de sustentar as nossas filhas, né? Então, muitos compram essas meninas, porque é isso que acontece, eles compram, mas em vários casos, uma organização de direitos humanos que trabalha com essa temática no Líbano e que é comandada por uma refugiada síria, que também casou quando adolescente, essa instituição diz que a maior parte das meninas, elas acabam sendo devolvidas para as suas famílias com o bebê, né? Então, o problema só se agrava porque há muito caso de violência, porque a gente sabe que, segundo o Islã, o marido pode dar umas surras nas mulheres. É por isso que eu peço reforma do Islã. Eu não tenho nada contra muçulmano, absolutamente nada. Meu negócio é criticar com base na Constituição do meu país, com base nos tratados de direitos humanos,
eu tenho o direito de criticar uma religião que dá base para que haja pedofilia, casamento forçado, porque eles acreditam que, supostamente, o seu profeta, Mohammed, teria casado com uma criança de 6 anos, Aisha, e que com 9 anos teve relação sexual com ela. Então, com base nisso, vários países muçulmanos aceitam casamento infantil. Então, é a religião que dá base para essa violação de direitos humanos. E é por isso que eu critico a religião. Eu não estou aqui criticando os pais libaneses, porque eu sei que eles estão vivendo um momento de dor, de desgraça, e não dá nem para raciocinar diante disso. Mas o problema é o quê? É essa religião que, num aparato legal medieval, traz dor para crianças muçulmanas e adolescentes no mundo inteiro. Essa instituição de direitos humanos diz que de todas as meninas que eles entrevistaram naquela região, de 27% a 27% dessas meninas tinham idade de 15 a 19 anos, né? Então, a maioria acaba voltando para casa com histórico de violência, de abuso, porque a gente entende, sabe, quem conhece a doutrina islâmica sabe que é uma doutrina misógina. É claro que, graças a Alá, nem todo muçulmano segue o Alcorão, segue Hadith. Então, tem muçulmano que trata bem a sua mulher, que não espanca a sua mulher, a gente sabe disso, né? Inclusive, muçulmano sabe aqui no Brasil que se espancar a mulher vai ter Maria da Penha em cima dele. Então, por mais que ele seja devoto, ele vai ter que pensar muito bem se vai obedecer o profeta ou se vai obedecer a nossa lei. Muito embora, de acordo com a ortodoxia da religião, eles devam obedecer ao profeta, né? Mas eles costumam fazer isso quando são maioria. Quando são maioria, as mulheres sofrem a beça. Então, meu lamento para essa situação, eu li assim, eu vou colocar aqui o relatório dessa instituição humanitária, e é triste, mulheres dizendo que todo dia levavam surra, mulheres dizendo que tentaram se matar diversas vezes por causa dos abusos dos maridos, né? Dos maridos trogloditas. E por que isso acontece no Líbano? Os ativistas de direitos humanos denunciam que existe uma campanha já há muito tempo para evitar o casamento infantil, o casamento forçado, mas a lei nacional libanesa não permite isso. Lembrem que o Líbano é considerado um país moderado. Imagina se não fosse moderado. Mas, segundo a lei libanesa, são os tribunais religiosos de cada uma das 18 seitas religiosas do país que definem qual é a idade mínima para casamento. E, por isso, algumas dessas seitas, e vocês sabem que a seita islâmica, tanto do sunita quanto do xiita, bate palma. É lindo para eles casar uma criança. Então, a lei libanesa de um país que todo mundo dizia que era moderado, que era isso, aquilo, e que é tudo mentira, não tem nenhuma moderação. Onde tem maioria muçulmana, a gente acabou a moderação, porque a Sharia, a lei islâmica, determina comportamento. E a lei islâmica viola direitos humanos, não está nem aí preocupada com mulher, com criança e com qualquer direitos humanos, segundo a égide dos princípios universais que estão na ONU, mas que os países muçulmanos não se veem obrigados a seguir, e que a ONU aceita isso, tá? Então, com isso, há uma campanha no país, né? Mas até agora, assim, não surtiu efeito, e eu espero que esse fenômeno terrível venha ter fim, né? Que brevemente as crianças lá tenham o direito de ter uma infância, apesar de toda essa situação dramática que o país vive, de ter uma infância decente, tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu trouxe já o principal que deveria ser falado em relação ao Líbano, né? Creio eu, né? Porque tem muitas informações ainda, mas se eu trouxer aqui, gente, vai ficar muito extensa a live, né? Mas eu espero que vocês compartilhem tudo que foi falado aqui, tá? E maiores informações vocês vão encontrar também nos... tem um detalhe. Não, mas eu não vou falar sobre esse detalhe hoje, não vou. Tem o detalhe do Hamas, né? Que o Hamas deu uma ajudinha para piorar a situação do Líbano. Eu estou passando aqui, gente, e eu estou vendo esse detalhezinho básico, mas que eu não vou poder trazer, gente, porque senão vai ficar muito extensa a live. E eu vou fazer uma live só para isso, para mostrar que o grupo terrorista Hamas
está ajudando a destruir o Líbano. Você vai saber em live que talvez eu faça essa semana, tá? Eles estão se unindo ao Hezbollah para tentar atacar Israel, e isso a gente sabe, e autoridades libanesas já disseram isso, que se houver essa união e se o Líbano for novamente plataforma de ataque, como foi na década de 70 e 80 contra Israel, onde os palestinos ocuparam um território libanês, onde eles formaram milícias terroristas e do sul do Líbano atacaram Israel, o que forçou o Estado judeu a defender os seus nacionais, invadindo o Líbano para desarticular esses grupos terroristas que o Líbano acabou aceitando, que eram os palestinos, a OLP. Então, várias lideranças, inclusive tem um general libanês que já disse, se isso voltar a acontecer, se essa articulação, essa aliança que está acontecendo, e eu vou falar melhor disso em outra live, se isso se concretizar, vai haver, segundo analistas de geopolítica e também autoridades diversas, vai acontecer um massacre no Líbano. Ou vocês acham que Israel vai permitir que o seu povo seja morto, assassinado por ações terroristas do sul do Líbano? A situação é séria. E esse encontro da liderança do Hamas com o Hezbollah lá no Líbano e com palestinos, grupos palestinos lá no Líbano, isso só piorou a situação do Líbano diante da comunidade internacional, porque vê que o país está totalmente entregue ao terrorismo, isso é péssimo, tá? Gente, vou ficar por aqui, porque já vai para 1 hora de live, né? E eu quero, aos poucos, reduzindo o tempo de fala aqui para melhorar assim, o alcance da live, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que participaram dessa live. Compartilhem onde vocês puderem compartilhar. Vocês que têm fé como eu, peçam a Deus pelo Líbano para que um milagre aconteça, porque eu vou ser sincera. Vocês sabem que eu não sou de pedir isso aqui em live, né? Mas só um milagre salva o Líbano da derrocada que começou quando a OLP tomou espaço e ocupou esse país na década de 70. Foi ali, principalmente, que o país começou numa derrocada que é triste. Isso é só um pouquinho, gente, do que está acontecendo lá. Outras lives virão. Meu apoio à população sofrida do Líbano. Fico por aqui, gente, e até a próxima.